Oi, tava olhando aqui umas ruguinhas, esse bigode chinês, porque a pauta hoje tem tudo a ver com isso. Eu estou aqui na Clínica Lápis, uma clínica especializada em procedimentos estéticos. E eu quero convidar você a ficar comigo até o final do vídeo e acompanhar tudo, que eu vou conversar com a doutora Ilmara Souza, que é cardiologista, mas também especialista em medicina estética. Eu vou conversar sobre aqui, ó, esse bigode chinês aqui, essas ruguinhas que já me incomodam. E você? O que incomoda você? Qual é a sua dúvida? Então, hoje você vai tirar todas. Fica comigo até o final do vídeo. Vem comigo! Agora eu estou aqui com a doutora Ilmara Souza, proprietária da Clínica Lápis, que também é médica cardiologista e especializada em medicina estética. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Glaucia. Doutora, a gente está fazendo uma pauta muito interessante. Para quem está nos assistindo, está muito em alta hoje em dia as mulheres se cuidar, né? Antigamente a gente cuidava só a parte estética, era mais cabelo, unha. Hoje em dia não, isso avançou mais. Toda mulher quer se sentir bem. E isso vai mais além do que a vaidade. Às vezes, por conta de uma doença, algo que ficou uma sequela, aí tem que fazer um procedimento estético. Como que é a procura hoje em dia? Olha, Glaucia, a procura, graças a Deus, tem sido crescente, né? A cada dia as pessoas vêm querendo mais uma harmonização, uma beleza, ou então melhorando a autoestima. E a gente tem tido procedimentos que são muito bons, que não são tão invasivos, que diminuem o risco de sequelas, diminuem o risco de complicações. Então existe tratamento desde cabelo para homem, por exemplo, principalmente, que tem crescido muito a procura, às vezes a barba que tem uma falha, que ele quer corrigir, até o contorno facial, a harmonização facial que está muito em voga hoje em dia, né? Principalmente por conta das maçãzinhas do rosto, que as pessoas querem ter com uma harmonia mais perfeita, mais próximo do esteticamente perfeito para a nossa época, porque você sabe que em cada época existe um estilo de beleza que é diferente. E hoje em dia, qual é o estilo de beleza que a gente considera esteticamente perfeito? É aquele rostinho mais quadrado, né, com queixinho um pouco mais proeminente, as maçãs do rosto mais preenchidas, aqueles sulcos, vincos, rugas que ficam na pele, eles cada vez mais amenizados. Isso torna o rosto mais jovial, mais saudável, uma aparência mais leve. Trazem para a pessoa uma harmonia não só do corpo, da beleza facial também, mas também uma harmonização da própria alma. Doutora, me surgiu uma dúvida. Eu já tenho meus 3.4 aí, e aí quando eu vou tirar uma fotografia, que eu vou dar aquele sorriso, já começa a incomodar aquelas ruguinhas aqui. Aí existe uma idade para você começar o seu primeiro procedimento? Existe sim. Existe uma idade ideal, que a gente diz que é a partir dos 24 anos de idade, né? Até os 65 anos. Mas isso não é uma coisa que é uma regra. Existem, lógico, as exceções, né? Porque existem pessoas com menos idade que a gente sabe que aparentam ter mais idade. Assim como existem pessoas com uma idade mais avançada e que aparentam ter menos idade, né? Então, assim, de regra, de 24 a 65 anos. Sendo que isso pode ser quebrado de acordo com o biotipo de cada um. Aí tem um procedimento estético que é muito comum, assim, e eu acredito que é o sonho da grande maioria, principalmente das jovens. A gente vê no Instagram muita gente falando sobre a famosa bichectomia, né? Alguém tem uma estrutura magra, porém o rostinho cheio, as bochechas grandes. É um procedimento que leva a um corte, anestesia? Como é que funciona a recuperação? Olha, Glaucia, foi muito bom você ter entrado nesse ponto. Porque a bichectomia, ela é um procedimento que ele é minimamente invasivo, mas que ele tem riscos e que ele pode deixar o rosto com aspecto um pouco envelhecido nas pessoas mais jovens. Então, normalmente, a bichectomia, ela foi criada, em primeiro lugar, para aquelas pessoas que têm aquela mordida na bochecha, por dentro da boca. Às vezes a pessoa morde muito a bochecha. Ou seja, isso é uma indicação clínica. A pessoa que morde muito a bochecha, ela machuca muito, ela tem indicação de tirar uma gordurinha que fica localizada nessa região por dentro, que a gente chama bola de Bichat. Por isso, daí vem o nome bichectomia, que é a retirada da bola de Bichat, que é uma gordurinha que fica nessa localização. Então, hoje em dia, como as pessoas têm aquela tendência a ter um rosto mais quadrado, como eu te falei no início, mais magro e tudo mais, o que elas querem procurar? Fazer com que haja aquele contorno facial aqui nessa região e fazer com
com isso, com que a pessoa pareça mais magra, aparente, né, estar mais magra. Só que isso é um pouco perigoso. Ele é mais indicado esteticamente para pessoas acima dos 45 ou acima dos 50 anos. Pessoas muito jovens que fazem bichectomia, elas podem, de repente, ao contrário do que elas pensam, ao invés de ter um aspecto, uma aparência mais jovem, elas podem, com o tempo, adquirir uma, digamos assim, uma característica mais envelhecida por conta da diminuição da gordura nessa região, e isso faz com que vai diminuir um pouquinho mais a Pode gordura cair? aqui também. Não é que vai cair, é que vai aparentar uma flacidez de pele maior naquele local. Isso. Isso. Olha, interessante. Engraçado, doutora, aqui no próprio Instagram mesmo, quando eu entro ali no feed, eu vejo que tem muitas jovens mesmo, de 24, que mostram o antes e depois, e feliz da vida porque tirou as gordurinhas aqui. Naquele momento realmente fica bonito, mas aí é que vai de cada profissional indicar. Dizer para o paciente quais são os riscos, o que pode acontecer no futuro, porque no momento é uma maravilha, só que no futuro você pode ter essas consequências. É verdade. Agora, doutora, vamos falar de uma questão assim que ultimamente deu várias polêmicas aí fora, né? Eu sei que, eu não sei se a senhora que faz esses procedimentos, mas quando se trata de procedimento estético, tem que ter uma seriedade, tem que procurar um profissional, saber o procedimento correto. Quando a pessoa vem aqui no seu consultório consultar com a senhora, eles chegam pedindo, eu tenho certeza que tem cliente que pede coisas absurdas, né? Porque a gente pensa que pode tudo, mas aí a senhora orienta e fala o que pode e o que não pode. Porque o que a gente costuma ver aí na internet são pessoas fazendo procedimentos aleatórios de qualquer jeito e chega até pessoas a morrer por conta disso. É verdade, isso é uma questão muito séria, foi muito bom você ter tocado novamente em um assunto de extrema importância, porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, elas procuram estética, mas elas não procuram às vezes qualidade, elas procuram preço. Verdade. E um curso de estética médica é um curso caro, é um curso longo, demorado, duradouro e que tem que ter uma constante ali avaliação dos novos procedimentos, das coisas que estão em voga, que estão saindo, que são novidade, né? A gente tem que estar o tempo inteiro antenado naqueles procedimentos. Com relação aos procedimentos que dão errado, são os procedimentos em que a pessoa não tem técnica, não tem condição, é negligente, imprudente ou imperito, naquele sentido, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, naquele caso específico do Dr. Bumbum, o que aconteceu? Ele utilizou uma substância que há muito tempo já é proibida de ser utilizada, que é o metacril, que é chamado de polimetilmetacrilato. Essa substância, em grandes quantidades, já é sabido há vários anos que ela pode, com o tempo, migrar de localização. Antigamente se utilizava para preenchimento de bigode chinês, para elevar a ponta do nariz, digamos, até para preenchimento do ângulo da mandíbula também era muito utilizado. Hoje em dia a gente utiliza o ácido hialurônico, que é muito seguro e que tem a sua indicação precisa para cada tipo de área. Então, hoje em dia a gente tem cada vez menos complicações quando a gente utiliza os métodos adequados, a técnica adequada, o material adequado, que no caso é o ácido hialurônico, que é o mais seguro. Por que a gente não usa o metacril? O metacril ele tem um risco de rejeição muito grande. A gente só pode utilizar em pacientes, para você ter uma ideia, que são soropositivos, ou seja, pacientes HIV positivos, porque o que acontece com eles? A maioria dos pacientes HIV positivos, eles têm uma perda da bochechinha, que chama lipodistrofia, ou seja, essa lipodistrofia faz com que eles fiquem estigmatizados, ou seja, fica com aquele rostinho meio achatado nessa região. E a gente faz o preenchimento. Por quê? Porque eles não têm células de defesa suficiente para reagirem contra aquela substância. Então, neles é permitido. Então, para esses pacientes a gente faz. Entendi. Para finalizar, doutora, uma curiosidade. Hoje tá meio que empate, né? Tanto os homens quanto as mulheres estão vaidosos. Os homens estão aí implantando cabelo, estão cuidando da barba, que a barba tá super em alta, a gente sabe disso. Então, aqui no seu consultório, a estimativa é que homem, mulheres, quem mais procura a senhora? A procura maior ainda é das mulheres. Só que
A cada ano a gente tem percebido que o número de homens que procuram o consultório é cada vez crescente, mais crescente, e eles cada vez ficam mais fidelizados. A partir do momento que eles entendem o que é o cuidado, como é que eles vão ficar, o que pode trazer de benefício para eles os tratamentos estéticos, eles cada vez ficam mais fidelizados, eles procuram mais, eles vêm com a frequência que é para vir mesmo, tanto no botox quanto no preenchimento, terapia de tratamento capilar, como a intradermoterapia, que são injeções de mesclas de medicamentos no couro cabeludo, para que não haja mais aquela queda de cabelo, né? Isso tem crescido bastante também. E vários outros procedimentos estéticos, até a depilação masculina também, com laser ou com luz pulsada. Bastante. Então, gente, é isso. Agora a gente vai acompanhar a doutora fazer um procedimento estético com a paciente dela que está ali ao lado. E eu quero te convidar, vem comigo, para a gente acompanhar tudinho. Vamos lá? Agora nós estamos aqui no consultório, onde a doutora realiza os procedimentos estéticos. Nós estamos com uma paciente, né, doutora? A doutora vai explicar o que vai ser feito nela. Doutora, o que a gente vai fazer nessa moça? Olha, essa é uma moça jovem, bonita, que a gente vê que tem linhas de expressão ao fazer a mímica facial. Ela não tem rugas avançadas, ela tem rugas que são passíveis de ser feito um botox, mas preventivamente, para que ela não tenha rugas no futuro. Então ela já tem indicação, já tem uma idade adequada para fazer o procedimento e a gente faz essa demarcação que está feita aqui. Foi conforme a mímica facial, a gente pede para ela franzir a testa, elevar bem a sobrancelha, fazer a mímica para que apareçam os pezinhos de galinha, que são as rugas que a gente chama pré-orbiculares, que é aqui no orbicular dos olhos. A demarcação, essa aqui que é muito importante hoje em dia, que é a da cauda da sobrancelha, que é muito mais elegante que ela esteja um pouquinho mais arqueada, então isso aqui vai dar um arqueamento um pouco melhor para dar um realce no olhar dela, que já é bonito. Então é assim que a gente vai fazer agora. A gente vai passar para a segunda etapa, que é o procedimento de aplicação em si da toxina botulínica. O nome Botox é um nome genérico, é bom que se saiba disso. O Botox é a toxina botulínica de um determinado laboratório, que é a Allergan. Mas depois ela foi feita por vários laboratórios. Tem laboratório alemão, tem laboratório francês, tem laboratório inglês, que tem a toxina e cada um tem um nome diferente. Então o nome que a gente chama realmente é toxina botulínica e não Botox. E é um dos procedimentos mais procurados. É um dos mais procurados e é um procedimento que é muito bom, melhora muito a autoestima, porque realmente rejuvenesce muito, deixa uma aparência natural, não deixa aquela aparência paralisada de testa de boneca, como algumas pessoas pensam, né? Ao contrário, ela vai conseguir franzir a testa, só que agora sem fazer ruga. É isso aí, então vamos acompanhar. Finalizada a aplicação, agora a doutora vai explicar como funciona agora a partir desse momento. Acredito que tem um tempo, né, doutora, para o produto agir e se tem um resultado. Isso, exatamente. O que acontece? É importante que a gente deixe o paciente seguro quanto ao fato de que ele vai ter acesso ao médico dele 24 horas por dia. Ou seja, então nós damos por escrito as orientações, como ele deve seguir, como ele deve agir a partir daquele momento e com o nosso telefone, o telefone pessoal da pessoa que fez a aplicação, no caso o médico, para que a pessoa se sinta segura, para se tiver qualquer dúvida entrar em contato ou mandar uma mensagem para que a pessoa possa tirar as dúvidas do paciente. Que às vezes fica um inchadinho a mais do que era o normal para determinada pessoa, porque as pessoas são diferentes, né, umas das outras. Então pode acontecer ficar algum roxinho. Então tudo isso a gente explica agora. E ela sabe que ela não vai poder forçar a mímica nesse primeiro dia, não vai poder deitar ou baixar a cabeça por 4 até 8 horas.
Não vai poder ficar tocando nos locais onde foi aplicada a toxina. Daqui a pouquinho ela já pode maquiar normalmente, tá? Pode dirigir normalmente, pode voltar ao trabalho normalmente, só não pode baixar a cabeça de jeito nenhum até essas 8 horas por causa da difusão da toxina que não pode acontecer. Para manter o resultado, sugere-se uma nova aplicação a cada 4 a 6 meses. Isso depende de cada paciente, é diferente de um para outro, como eu já falei. No caso de ocorrer algum inchaço, ela pode fazer uma compressa gelada levemente na área tratada. E só isso, a alimentação normal, dieta livre. Amanhã ela deve evitar exercício físico e depois de amanhã ela retorna para fazer atividade física normalmente na academia. E os resultados já são visíveis com 2 a 7 dias de tratamento, quando a musculatura vai paralisando e ficando de uma maneira uniforme. E aí, lógico, o meu telefone aqui, para a paciente ligar ou mandar uma mensagem a hora que quiser, a hora que tiver alguma dúvida, para que ela fique à vontade, se sinta em casa. Então, gente, tá vendo só o que é fazer um procedimento de forma segura, onde o profissional te dá uma segurança. E isso é muito bom, não é? Você, como cliente, se sente muito segura? Confiança. Sempre a confiança tem que existir entre o profissional e a paciente. Não tem medo algum, né? Nenhum. Não é dolorido, pode fazer, que é confiável. Olha só, tá vendo só? Então, assim, a gente vai terminando essa matéria. Eu quero agradecer a doutora, viu, doutora? Muito obrigada por ter nos recebido. Também. Você que está nos assistindo, eu quero pedir que você curta, compartilhe, marque alguém que precisa fazer um procedimento desse com segurança. Aqui na Clínica Lápis você consegue, porque você tem essa segurança. Você acompanhou com a gente, você viu a conversa, as coisas que são importantes. Então é isso. Eu até vou ficar aqui com ela batendo um papo, porque eu tenho alguns pés de galinha, inclusive eu acho que eu tenho um chiqueiro inteiro. Isso não é só o pé da galinha, não, é o pé, a asa, tá tudo aqui. E a gente vai conversar agora. Muito obrigada pela sua audiência e já sabe, curte e compartilha bastante. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Dá um tchauzinho. Tchau, obrigada.